Arrume sua mesa. Foi só o que ele disse. Sem explicação, sem pausa, apenas aquelas 3 palavras ditas em um tom afiado bastante para cortar o ar da sala. Eu fiquei parado, ouvindo o eco na minha cabeça, e por um instante me perguntei se tinha entendido certo. Mas ele não levantou os olhos novamente. Já havia voltado para a tela, me dispensando como se o assunto estivesse encerrado. Eu poderia ter exigido uma razão, mas não fiz. Levantei-me, firme, e saí em silêncio. Meu nome é Marcos. Tenho 47 anos. Entreguei 15 anos da minha vida àquela empresa, subindo pacientemente de assistente de coordenação a gerente sênior de projetos. Nunca fui do tipo que se vangloria, nem corria atrás de cada holofote, mas acreditava que o esforço constante, feito com honestidade, era o verdadeiro alicerce do sucesso. Levei essa crença para cada noite virada e cada prazo difícil. Durante anos, pensei que seria suficiente. Ao colocar uma foto emoldurada, uma caneta e um caderno gasto em uma pequena caixa, percebi que todos aqueles anos de esforço significavam muito pouco para ele. Para mim, cada projeto tinha sido um compromisso, uma parte do meu orgulho. Para ele, eu não passava de uma peça substituível. Sua voz ainda ecoava na minha mente, fria e definitiva, como se a demissão nem fosse pessoal, apenas um procedimento. Passei pela sala dele a caminho da saída. Risadas escapavam pela porta entreaberta. Ele já seguia com o dia, minha saída reduzida a uma nota de rodapé esquecida antes mesmo de eu chegar ao elevador. A traição se enraizou fundo, não só no peito, mas também nas lembranças silenciosas que despertou. Pensei nos fins de semana que sacrifiquei, nos planos com a família que adiei, na compreensão tranquila dos amigos que já sabiam que eu sempre dizia, talvez na próxima vez. Pensei nos erros que encobri para outros, nos incêndios que apaguei para que os relatórios dele brilhassem limpos e impecáveis. A lealdade tinha sido minha bússola, e eu presumia que um dia seria retribuída. Em vez disso, foi recebida com silêncio e dispensa. Fiquei no saguão, o peso da caixa nas mãos. Parte de mim queria voltar, obrigá-lo a me encarar e dizer o motivo. Mas não me movi. Meu silêncio, percebi, não era fraqueza. Era contenção. Palavras ditas na raiva o teriam satisfeito. Minha compostura negava a ele essa satisfação. Saí do prédio para o ar livre, calmo, mas ferido, e prometi a mim mesmo uma coisa, não desperdiçaria minha energia com explicações ou protestos. Eu observaria, aprenderia e deixaria este momento me afiar. Ele acreditava ter encerrado a minha história. O que ele fez, sem saber, foi me dar o começo de outra. Sentei em casa naquela noite com a caixa da minha mesa ainda fechada sobre a mesa. 15 anos reduzidos a uma foto, um caderno e algumas canetas. Eu ficava olhando para ela, não por raiva, mas como se aqueles objetos pudessem explicar algo que meu chefe não explicou. Não explicaram. O telefone tocou. Era David, um colega que estava lá quase o mesmo tempo que eu. Ele disse em tom baixo, Marcos, fiquei sabendo do que aconteceu hoje. Sinto muito. Não leve para o lado pessoal. Essas coisas acontecem. É negócio. Deixei o silêncio pairar antes de responder. Negócio, repeti. É isso que 15 anos significam? Apenas negócio. Ele hesitou, depois tentou de novo. Você sabe como funciona. A alta gestão não enxerga indivíduos, só cargos. Alguém tinha que sair, e acabou sendo você. Quase ri da gentileza no tom dele. Pena. Era a última coisa que eu queria. David, não peça desculpas por eles. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Escolheram conveniência em vez de lealdade. Ele suspirou. Só estou dizendo, não deixe isso te consumir. Siga em frente antes que isso te derrube. Depois que desligamos, fiquei pensando nas palavras dele. Seguir em frente. Conselho fácil quando você ainda está lá dentro. Mas eu não me sentia consumido pela raiva, não da forma que ele temia. Eu sentia outra coisa, clareza. Pensei naqueles anos. As noites viradas. Os sacrifícios.
A paciência silenciosa. Eu acreditava que lealdade gerava segurança, que ser confiável me protegeria quando a tempestade viesse. Mas a lealdade foi unilateral. Eles a usaram até que não servisse mais. A humilhação de ser dispensado sem explicação ainda queimava, mas recusei deixá-la me definir como vítima. Eu não estava quebrado. Eu estava lembrado. Lembrado de que a segurança oferecida pelos outros é frágil, e que a única segurança verdadeira é aquela que você mesmo constrói. Disse a mim mesmo em voz baixa, não vou correr atrás do que perdi. Vou construir o que eles não podem tirar. Não era tanto um voto de vingança, mas um reconhecimento da verdade. A decisão deles, de certa forma, me libertou. A gaiola da falsa lealdade havia desaparecido. Se eu tivesse ficado, ainda estaria me curvando para caber dentro da visão estreita deles. Agora eu tinha espaço para criar a minha própria. Enquanto me recostava, não senti necessidade de abrir aquela caixa sobre a mesa. O que havia dentro pertencia a um capítulo já encerrado. O que importava agora era o capítulo ainda não escrito à frente. Eu carregaria a lição, não a amargura. Os dias após minha demissão passaram devagar, mas não em vão. Eu tinha experiência demais para ficar em silêncio por muito tempo. Meu telefone se tornou minha primeira ferramenta, percorrendo contatos, nomes de pessoas que um dia ajudei, clientes que apoiei mesmo quando suas contas eram pequenas. Perguntei a mim mesmo se algum daqueles momentos de consideração voltaria para mim agora. Um nome se destacou, Claire Whitman. Ela tinha sido cliente anos atrás, dirigindo uma empresa de suprimentos de médio porte que muitas vezes parecia ignorada pela minha antiga companhia. Tratei o negócio dela com o mesmo cuidado que qualquer conta maior. Lembrei-me de ela ter dito uma vez, você realmente ouve, Marcos. A maioria só me vende números. Essa lembrança ficou. Disquei o número dela, meio esperando que estivesse desatualizado. Para minha surpresa, ela atendeu no segundo toque. Marcos? Faz muito tempo. O que está acontecendo? Mantive meu tom firme. Estou entrando em contato porque não estou mais na empresa. As circunstâncias mudaram. Mas quis avisar diretamente, já que trabalhamos juntos por tantos anos. Houve uma pausa, depois um tom afiado na voz dela. Eles te dispensaram? É perda deles. Você sempre tratou o nosso negócio com respeito. As palavras dela eram mais que simpatia educada. Carregavam peso, e eu senti isso. Gostei de trabalhar com você, Claire. E, sendo honesto, estou pensando em começar algo meu. Quero construir uma empresa que valorize os clientes como eles merecem ser valorizados. Não como números em um relatório, mas como parceiros. Ela não hesitou. Se fizer isso, me ligue primeiro. As pessoas lembram de quem esteve ao lado delas. Ficarei feliz em conversar. Depois que desligamos, fiquei com as palavras dela. Confiança, uma vez dada, não tinha sido esquecida. Todas aquelas pequenas escolhas, atender suas ligações, garantir que sua empresa fosse tratada com justiça, não foram gestos desperdiçados. Tinham se tornado sementes e agora, talvez estivessem prontas para crescer. Naquela noite, perguntei a mim mesmo que tipo de empresa eu gostaria de construir. Não um espelho da que me descartou. Não. A minha seria um lugar onde as pessoas importassem, onde o esforço fosse notado, onde clientes não fossem tratados como descartáveis. Soava simples, quase ingênuo, mas eu conhecia a diferença entre slogans e realidade. Eu tinha vivido o vazio do primeiro. O pensamento me firmou. A traição me expulsara, mas a integridade me guiaria em frente. Uma visão começava a tomar forma, quieta, ainda frágil, mas real. Pela primeira vez em semanas, não me senti descartado. Senti que finalmente estava pisando em um chão que eu podia chamar de meu. A ideia que começou com o incentivo de Claire logo se tornou algo maior. Eu não poderia construir uma empresa sozinho, não da forma como eu imaginava. Eu precisava de alguém que pudesse igualar minha determinação, mas também desafiar minha cautela. Essa pessoa era Ethan, um velho conhecido dos círculos da indústria.
Onde eu era deliberado, ele era ousado. Onde eu media o risco, ele o abraçava. Quando expliquei minha demissão, ele não ofereceu pena. Ele se recostou e disse: erro deles. Vamos transformar isso na sua vantagem. Se você está mesmo sério sobre construir algo, eu quero participar. Eu hesitei. Você é rápido em se jogar. Não quer ver um plano primeiro? Ele riu. Marcos, eu conheço seu estilo. Você não dá um passo sem ter um plano. Meu papel será pressionar quando você hesitar. Entre nós dois, vamos encontrar o equilíbrio certo. Nas semanas seguintes, nossas conversas foram longas e rigorosas. Eu detalhei no que acreditava: respeito pelos clientes, justiça para os funcionários, ninguém descartado sem reconhecimento. Ele pressionava pelo lado financeiro, crescimento agressivo, posicionamento de mercado. Às vezes nossas abordagens se chocavam. Eu dizia: não podemos simplesmente agarrar toda oportunidade se isso arrisca sobrecarregar as pessoas. Eu não vou criar outra empresa que consuma a lealdade de todos. Ethan retrucava: e se não dermos passos ousados, nunca vamos sair da sombra da sua antiga firma. Jogar seguro mantém você pequeno. Apesar do atrito, achei sua perspectiva essencial. Ele não era imprudente, era impaciente, e às vezes a impaciência era o que eu precisava. Sua energia puxava minha visão para a ação. Os primeiros pequenos contratos chegaram rápido, o de Claire sendo um deles. Ela me disse: eu confiei em você antes, vou confiar de novo. O apoio dela era prova de que confiança podia ser capital, mais forte do que números em uma planilha. Enquanto trabalhávamos, eu não conseguia evitar comparar cada decisão que tomávamos com a forma como meu antigo chefe havia me tratado. Ele descartava a lealdade como se fosse algo sem valor. Eu, ao contrário, me pegava notando cada esforço, cada ligação tardia que Ita atendia, cada dúvida de cliente respondida com atenção. Fiz questão de reconhecer isso. Pequenas palavras, mas eu sabia pela experiência o quanto elas significavam. Uma noite, ao revisarmos nosso modesto progresso, Ethan disse: isso é só o começo. Você vai ver, o que você perdeu não foi segurança, foi peso morto. Pensei sobre isso. Ele estava certo de certa forma, mas meus pensamentos iam além. Vingança não era ver meu antigo chefe fracassar. Não era provar que ele estava errado. A verdadeira satisfação viria de provar que eu estava certo, que lealdade e respeito podiam construir algo mais forte do que a arrogância jamais conseguiria. E pela primeira vez desde que saí daquele escritório, não me senti descartado, mas escolhido por mim mesmo para construir algo que importava. O crescimento veio mais rápido do que eu esperava. O que começou como alguns pequenos contratos começou a se espalhar. A notícia corria, não por meio de marketing ou campanhas, mas através de conversas. Clientes que eu havia gerenciado silenciosamente me procuraram, alguns já insatisfeitos com o tratamento impessoal da minha antiga empresa. Eles se lembravam do respeito que eu havia mostrado, da forma como suas preocupações eram tratadas em vez de ignoradas. A lealdade, ao que parecia, tinha uma memória mais longa do que a arrogância acreditava. Uma ligação me surpreendeu mais do que as outras. Era Sarah, uma ex-subordinada do meu antigo departamento. Naquela época, ela era jovem, entusiasmada e muitas vezes negligenciada. Eu havia dedicado tempo para orientá-la, não porque fosse exigido, mas porque vi potencial nela. Marcos, disse ela calorosamente, ouvi falar do que você está construindo. Gostaria de fazer parte disso. A verdade é que já cansei de como as coisas são conduzidas lá. Perguntei com cuidado: está realmente tão ruim agora? Ela não hesitou. Pior do que antes. Decisões tomadas sem pensar, pessoas tratadas como números. Você costumava dizer que lealdade era uma via de mão dupla. Lá, é uma saída de mão única. As palavras dela me atingiram mais fundo do que eu esperava. Elas confirmaram o que eu já sabia, mas não tinha dito em voz alta. Meu antigo chefe não tinha apenas me dispensado, ele estava corroendo a própria base da empresa ao desconsiderar o valor de todos. Acolhi Sarah, não por vingança, mas porque ela merecia um lugar onde seu trabalho fosse reconhecido.
Vê-la prosperar em nossa crescente empreitada foi uma vindicação silenciosa. Ela tratava os clientes com o mesmo cuidado que eu um dia lhe mostrei, e eu vi nela um reflexo dos valores que eu queria construir ao redor. Em conversas com Ethan, compartilhei as novidades com cautela. Estamos ganhando espaço, eu disse, mas não podemos ficar complacentes. Ethan sorriu. Constante é bom. Mas não esconda sua satisfação, Marcos. Você conquistou isso. Eles acharam que você era descartável. Agora clientes e pessoas estão escolhendo você. Mais tarde, outra notícia chegou até mim: minha antiga empresa estava perdendo contas importantes. A mesma arrogância que me afastou estava afastando outros também. Investidores estavam ficando inquietos, sussurros de instabilidade se espalhando. Por um momento, permiti-me sentir a satisfação de ver rachaduras surgirem onde eu havia sido descartado sem consideração. Mas recusei-me a deixar que isso me consumisse. Vingança não estava em vê-los cair. Estava em ver o que eu construía permanecer de pé. Ao olhar para a lista crescente de clientes e para os rostos das pessoas que confiavam em mim, senti calma. A vindicação era real, mas não era o destino. Era apenas a prova de que a integridade, embora silenciosa, tinha seu próprio poder. A reunião da indústria estava lotada, mas familiar. Eu não entrava naquela sala havia meses e, ao observar os rostos, percebi a mistura de curiosidade e cálculo que sempre definia esses encontros. Também o vi, meu antigo chefe, de pé perto da mesa de café, com a mesma postura de autoridade que sempre assumirá. Nossos olhos se cruzaram brevemente, e percebi que ele já tinha ouvido os rumores sobre minha empresa em crescimento. Ele se aproximou com um meio sorriso, daqueles que carregam mais condescendência do que calor. Bem, se não é você, disse, a voz suave, mas com um toque de zombaria. Ouvi dizer que você começou uma pequena operação. Deve ser pitoresco, comandar algo tão pequeno depois de fazer parte de uma empresa de verdade. Deixei as palavras pairarem entre nós. No passado, talvez eu tivesse tentado me defender, explicar o que estava construindo. Mas agora, eu havia aprendido o poder do silêncio. Olhei para ele com firmeza, sem acenar nem discordar, e simplesmente sorvi minha bebida. Ele esperou, como se contasse que eu preenchesse o silêncio, mas não o fiz. Isso desconcertou mais do que qualquer resposta afiada poderia ter feito. Um homem do conselho de uma das maiores empresas se juntou ao nosso círculo. Apertou minha mão com genuíno interesse. Tenho ouvido coisas boas sobre sua equipe, disse. Vários dos nossos parceiros mencionaram a eficiência de vocês. Parece que você está conquistando uma posição sólida. Meu antigo chefe enrijeceu levemente, embora tentasse disfarçar. Sim, bem, interrompeu, equipes pequenas muitas vezes se desgastam rápido. Escalar exige disciplina, não apenas energia. O conselheiro ignorou a provocação e voltou-se para mim. Devemos conversar mais depois desta sessão. Acho que há potencial de alinhamento. Agradeci calmamente, sem exagero, e deixei o momento respirar. O contraste era óbvio, a atenção do conselheiro havia se voltado para mim, não para ele. Meu antigo chefe sempre acreditara que diminuir os outros preservava sua própria estatura, mas naquele instante, suas palavras soaram ocas. Quando o conselheiro nos deixou, meu chefe inclinou-se mais perto. Não deixe que um pouco de elogio inicial o engane. O caminho é longo, e a maioria não chega ao fim. Encontrei seu olhar de forma firme. Eu conheço o caminho, disse em voz baixa. E não preciso que ele seja fácil. Foi só isso. Não elaborei, não caí em sua provocação. O silêncio que se seguiu fez com que ele desviasse o olhar primeiro. Enquanto a reunião continuava, não carreguei nenhuma sensação de triunfo, apenas a certeza tranquila de que a contenção havia mudado o equilíbrio. Ele tentará pintar meu trabalho como insignificante, mas o reconhecimento dos outros falava mais alto do que qualquer um de nós. Mais uma vez, o silêncio havia se tornado meu aliado, a prova discreta de que sua arrogância já não tinha poder sobre mim. A ligação veio mais cedo do que eu esperava. Já se espalhava a notícia de que minha antiga empresa estava em dificuldade, contratos escapando, clientes saindo, dívidas se acumulando.
O que me surpreendeu não foi o problema em si, mas o fato de eu estar sendo chamado para uma reunião com eles. Aparentemente, a reputação que minha firma havia construído agora era forte o bastante para que eu fosse visto como uma força de estabilidade, o tipo de parceiro em quem os investidores confiavam. Quando entrei na sala de reuniões, meu antigo chefe já estava sentado. Ele se levantou com um sorriso ensaiado, mas o olhar denunciava a tensão. Já faz um tempo, disse. Imagino que você tem ouvido sobre nossos desafios. Assenti de leve, sem comentário. Ele pigarreou e prosseguiu. Estamos buscando novo capital e, mais importante, liderança confiável. Seu nome foi citado várias vezes. Admito, você construiu algo respeitável. Talvez possamos encontrar um caminho juntos. A ironia não me escapou. Anos atrás, ele descartara minhas ideias com um aceno de mão. Agora, apoiava-se em mim, palavras suavizadas pela necessidade, não pela generosidade. Cruzei as mãos e perguntei, o que exatamente está oferecendo? O tom dele mudou, menos confiante do que o homem que antes dominava toda a conversa. Um assento à mesa. Participação. Influência nas operações. Precisamos de alguém com credibilidade. A palavra pairou no ar. Deixei o silêncio se estender, o mesmo silêncio que ele havia usado contra mim. Pensei naquele dia em que ficará sobre minha mesa e dissera para eu arrumar minhas coisas, que eu não tinha futuro ali. Saí sem nada além de determinação. Agora, a situação havia se invertido. Ele tentou de novo, claro, os termos são flexíveis. Valorizamos o que você traz. Falei enfim, firme e controlado, o que eu trago é estabilidade. É por isso que os investidores confiam em mim. Mas estabilidade não sai barato. O maxilar dele se contraiu. Ele sabia a posição em que estava. Pela primeira vez, negociava a partir da fraqueza, enquanto eu falava a partir da força. Discutimos números, mas eu nunca alterei o tom, nunca deixei a urgência escapar. Não era preciso. O desespero dele preenchia o espaço entre nós. Ao fim da reunião, ele perguntou, quase em voz baixa, então você vai considerar? Levantei-me, recolhendo minhas anotações com calma deliberada. Vou considerar o que servir melhor ao meu pessoal. Não precisei dizer mais. O silêncio dizia o suficiente. Ao sair, senti o peso da vindicação, não ruidosa, não arrogante, mas profundamente enraizada. A verdadeira vingança não estava na picada das palavras nem mesmo na queda dele. Estava na cadeira que ele um dia me negara agora sendo oferecido em seus termos, não nos meus. Esse era o tipo de vitória que eu havia esperado, paciente e sereno, até que o momento chegasse por si só. O acordo final foi assinado sem alarde. Papéis deslizaram pela mesa, assinaturas foram traçadas com precisão e, assim, tornei-me sócio, igual no papel, superior na prática. Os investidores assentiram com aprovação, satisfeitos por terem confiado as mãos certas. Meu antigo chefe forçou um sorriso, mas ele não alcançou os olhos. Quando os outros saíram, ele permaneceu. Você chegou longe, disse, com a voz tensa. Suponho que parabéns estejam em ordem. Encarei seu olhar com firmeza. Não se trata de parabéns. Trata-se de responsabilidade. Ele bufou. O mesmo de sempre. Sempre falando de princípios. O tom carregava amargura, daquela que cresce quando o poder escorre pelos dedos. Não pense nem por um segundo que isso apaga o passado. Você só está aqui porque precisávamos de você. Deixei as palavras pairarem. Anos atrás, talvez me ferissem. Agora, soavam pequenas. A necessidade funciona nos dois sentidos, respondi. A empresa precisa de estabilidade. Eu preciso da plataforma para construir algo melhor. Ele se recostou, os lábios cerrados. Então você é o salvador agora. Não, disse calmamente. Sou o sócio. Só isso. A diferença é que respeito o assento que ocupo. A conversa terminou ali. Nada mais precisava ser dito. O ressentimento era o fardo dele carregar, a serenidade, o meu.
Mais tarde, naquela noite, enquanto observava o escritório, antes fechado para mim, agora livre para eu entrar, pensei na estranha simetria de tudo aquilo. Não desperdicei energia tramando vingança, nem noites sem dormir ensaiando discursos ou arquitetando planos. Em vez disso, escolhi o silêncio, a dignidade e o trabalho constante. E, no fim, isso falou mais alto do que qualquer explosão poderia. A ironia me tocou suavemente, quase como um sussurro. Lembrei das palavras cortantes que ele havia lançado contra mim anos antes: esvazie sua mesa. Elas foram ditas para me encerrar, para me apagar do futuro da empresa. Mas, ao contrário, me impulsionaram para o meu próprio. Saí de lá sem nada além de determinação, e agora voltava com tudo que realmente importava, não apenas o sucesso, mas a capacidade de liderar de forma a honrar aqueles que acreditaram em mim. Enquanto permanecia naquele escritório, pensei novamente nas palavras, só que de outra forma. Esvazie sua mesa. Não para mim, mas para ele. Não faladas em voz alta, mas guardadas em silêncio na mente. Não era triunfo gritado em vitória. Era o reconhecimento calmo de que as mesas viram, que o silêncio perdura e que a integridade encontra seu próprio caminho até a superfície. Perder uma mesa me deu uma empresa. Perder a confiança deles me deu a minha própria. E assim, o círculo se fechou, sem barulho, sem espetáculo, apenas com a certeza tranquila de que me tornei aquilo que ele um dia disse que eu jamais poderia ser.